Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Nós promovemos este programa para levar conhecimento para vocês a partir, então, aqui da pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Estou aqui acompanhada de um dos meus colegas lá da coordenação de curso de pós-graduação na área de saúde e de outro colega, médico veterinário, professor Paulo, que é nosso convidado no dia de hoje. Então, professor Paulo, só para eu poder apresentá-lo rapidinho para vocês, então ele é médico veterinário e doutor na área de fisiopatologia animal. Gostariam de dar um oi, então, para os nossos espectadores? Claro, olá pessoal, sejam bem-vindos. Como a professora Ana disse, sou o professor William. E antes de mais nada, você que tem interesse aí em realizar um curso de pós-graduação conosco aqui no Centro Universitário Internacional Uninter, só acessar o nosso site, uninter.com. Entra lá na barra pós-graduação e você vai ver que vai ter várias áreas relacionadas a diferentes perfis profissionais e aí você pode escolher um deles para se habilitar melhor ao mercado de trabalho. Então a gente tem lá a área da engenharia, a área da saúde, a área da medicina veterinária, a enfermagem, biomedicina, fisioterapia e assim sucessivamente, ou a área da saúde em si, você pode clicar lá e você vai ver toda a lista de cursos de pós-graduação nas respectivas áreas da saúde que a gente tem lá. Você pode escolher um deles e vir estudar com a gente. Muito bem. Professor Paulo, seja muito bem-vindo. Olá a todos, agradeço imensamente o convite para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre mais esse tema relevante. Agradeço. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar a respeito de uma coisa muito importante. Então, de um assunto bastante relevante do ponto de vista de saúde pública, que é a questão da inserção da raiva, né, e a sua importância como zoonose. Então, se o professor puder começar explicando já para nós, né, para os nossos espectadores, o que seria uma zoonose? Uma zoonose é uma doença que ela é transmitida do homem para o animal ou vice-versa. Então, tem um reservatório animal na natureza ou o homem mesmo pode transmitir essa doença para o animal. Ela não fica restrita a uma espécie só, ela circula entre várias espécies. Então, além da raiva, por exemplo, nós temos a leptospirose, a leishmaniose, várias doenças que infectam tanto humanos quanto animais. Daí a relevância, né, do tema. Por isso que nós resolvemos trazer isso para conversar, para que vocês tenham, então, essa informação, essa orientação de como se prevenir, de quais são os cuidados que devemos ter, como devemos cuidar dos nossos animais domésticos, inclusive, para que a gente possa, então, ter uma boa condição em relação aos números, né, de ocorrência dessa doença nas nossas cidades e no nosso país. Professor William, quer colocar alguma coisa? Quero sim. Acho que essa fala é importante, que o professor Paulo pontuou, professora Ana, que para vocês aí de casa, como o professor Paulo disse, é uma doença que perpassa aí os animais, o ser humano e tem importância na saúde pública. Então é importante a gente orientar vocês aí em casa que os animais, eles não são culpados nesse processo, não é mesmo, professor Paulo? Não. Porque as pessoas podem achar, o animal que está me trazendo uma zoonose, uma doença, então eu vou acabar com esses animais. Não. Né? Então não é para fazer isso, por favor. Né? Então a gente está aqui orientando vocês a como proceder, a como realizar o manejo e o cuidado de todo esse processo. Interessante que nós temos algumas doenças que os animais são culpados por pura ignorância. Né? A febre amarela começaram a dizimar macacos sem a menor justificativa. Muitos ainda atribuem a toxoplasmose ao fato de ter um gato em casa. Né? Então, além, né, de conhecer, nós precisamos ter o quê? O conhecimento da transmissão dessa doença, né? A orientação correta para não culpar os animais erroneamente. Maravilha. Então é importante entender o conceito, né, de zoonose e entender isso que o professor Paulo pontuou, né, essa relação importante e não sair aí matando os animais de forma totalmente aleatória. Muito bem. E eu gostaria que vocês me explicassem, na verdade não para mim, mas para os nossos telespectadores, né?
Como que funciona essa questão da raiva, né? Então, o professor falou que existem reservatórios animais para determinadas doenças. No caso da raiva, quais seriam esses reservatórios? O principal reservatório é o morcego vampiro, o Desmodus rotundus, que está quietinho lá na natureza, né? E quando nós temos surtos de raiva, é quando aquele microambiente, né, aquele ambiente ecológico, ele é destruído. E os morcegos tendem a migrar, né, deixam o seu habitat, né, numa floresta, por aí, e migram, buscam novas fontes, e aí eles vão infectar animais de produção, boi, cavalo e até mesmo os pets. Né? Mas o principal reservatório é o morcego vampiro. Muito bem. Olha que questão importante, professora Ana, que o professor Paulo colocou. A gente já vem nesses nossos programas do Por Dentro da Pós já há algum tempo falando da temática da saúde única, que é essa relação, né, essa tríade entre humano, animal e meio ambiente. O professor Paulo apontou uma coisa bem importante. Quando é destruído o local onde esses morcegos estão, então é destruído o habitat onde eles se encontram, então tem uma agressão ambiental ali e eles não têm para onde migrar. Então eles vão migrar para um outro lugar, vão procurar alimento em outro lugar. Sim. E é onde ocorre esse transbordamento, onde ocorre essa contaminação. O morcego vai... Posso chamar isso de repasto sanguíneo? Não chega a ser repasto sanguíneo. Então o morcego vai picar o... Interessante que o morcego ele rói, ele não rói, pica. Olha que bacana. Né? Então não é igual o Drácula que vem. Né? Ele vai roendo, né? E é um animal de gramas, a gente não sente. Se a gente estiver dormindo, a gente não sente ele. Ele tem algumas gramas, ele vai roendo e diferente de um mosquito que incomoda, a saliva dele tem uma substância anestésica. Né? Então ele vai roendo, vai raspando a pele e lambendo o sangue. Né? E salivando em cima para anestesiar. E o hospedeiro não perceber que ele está ali. Então, desmistificando aquilo que o pessoal pensa, né, que vai ficar duas presinhas cravadas ali, não vai ter essa impressão na pele ali. E a gente diz, né, ele suga o sangue, né? Não, ele lambe o sangue. Ele lambe o sangue. Então, já fica uma informação interessante, importante para o pessoal. Garanto que muita gente que estava assistindo aqui a gente não tinha ideia de que isso acontecia, né, dessa forma. E realmente o morcego costuma ser um animalzinho bem pequenininho, né, e leve, né, e acaba acontecendo isso que o professor falou, né, a gente não, principalmente quando é o caso de atacar gado, por exemplo, né, não percebe. Que é um animal enorme, então vai numa vaca de 400, 500 quilos, não vai perceber, né, o pouso e a chegada dele. Se a gente for parar para pensar, é um animal silvestre, né? Sim. Ele vai atacar o gado em primeiro momento porque é o que está mais próximo dessa floresta, é o que está mais próximo do habitat dele. Então, à medida que a gente vai destruindo esse habitat, vai se aproximando cada vez mais e eles vão chegando cada vez mais perto da gente, né? Até chegar no cão e no gato. No gato. E isso acontece com uma série, né, de doenças que... Lembrando isso que o professor William estava comentando da questão da saúde única, que nós estamos, né, comentando aqui nos nossos programas da TV Profissão já há algum tempo, a importância dessas ações antrópicas, né? Então, o quanto o homem mexe no meio ambiente e acaba virando isso contra si mesmo, né? Trazendo para si um contato com doenças, com patógenos, com animais que antes não eram do seu convívio. Então, muitas doenças não é que são doenças novas, né? São doenças que aparecem porque naquele momento elas passam a ser novas porque aquele contato é novo, né? Que aconteceu por uma série de novos vírus que vieram a acometer a população ao longo dos últimos anos, e outras, né, doenças não virais que vieram justamente dessa aproximação. Quando a gente vai lembrar da doença de Chagas, por exemplo, é outra doença que emergiu por conta disso. Então, desbravar a mata, construir estradas de ferro, aí entra em contato com o barbeiro, né, e assim vai. E a mesma coisa, né, a gente está fazendo com uma série de outros ambientes e entrando em contato com uma série de patógenos novos, digamos assim.
E um fato interessante é que não são só patógenos, são os animais peçonhentos também. Também. Quando a gente vê uma abertura de um novo empreendimento, um novo loteamento, né, há um aumento significativo dos índices de acidente ofídico, com escorpião, com aranha, porque eles estavam lá quietinhos e invadimos a área deles. Então não é só os patógenos, a gente tem outras consequências. Bacana. Professor Paulo, a gente, para explicar isso melhor para o pessoal que está lá em casa, a gente fala, né, as pessoas já ouviram falar sobre a raiva, algumas pessoas conhecem, né? Mas qual o micro-organismo que causa a raiva? É vírus, é bactéria? Só para a gente diferenciar isso. A raiva é um pessoal vírus, que está em casa. Né? Ele é um lissavírus. Entendi. Né? Que é transmitido principalmente pela saliva do hospedeiro. Tanto o morcego, que nem sempre desenvolve a doença, mas aqueles que desenvolveram a doença no estágio final, né, quando se tem contato com a saliva dele, também é transmitido esse vírus. Por isso a preocupação quando ocorre uma mordedura, é a palavra correta? Mordedura de um cachorro, por exemplo, de transmitir a raiva, porque ocorre pela saliva. Pela saliva. Entendi. E interessante que nos humanos, né, numa escala mundial, 99% dos casos de raiva dos humanos vem do cão. Entendi. Né? Então é um outro aspecto importante para cuidar da vacinação e tudo. Entendi. E em animal de grande porte, a gente consegue fazer essa transmissão direto para o humano? Como que ocorre? Também é via saliva? Via saliva ou via fluidos corporais. O interessante é que a raiva, a gente estuda ela há muitos e muitos anos. Né? Desde depois da Segunda Guerra, o índice de estudo sobre a raiva, né, foi bem significativo. E herbívoros, né, onde eles têm a raiva paralítica, não é a raiva furiosa dos caninos, dos suínos e dos felinos, quando a pessoa vai manipular esse animal. Né? Então ele vai manipular um bovino que morreu, um cavalo que morreu, quando ele está manipulando, espirra, né, fluidos corporais no olho, na mucosa, e essa pessoa se contamina. É muito raro, no Brasil, se eu não me engano, a gente tem um caso só de um trabalhador rural que foi manipular um bovino com raiva e se contaminou. Então o índice é pequeno. É raríssimo. É raríssimo, entendi. Mas fica de reservatório para outros animais. Sim, porque são, como o professor comentou, é uma das linhas de frente, digamos assim, né? Um dos primeiros a ser mordido, né? Pelo morcego para transmissão, então acaba ficando ali como interessante. Isso é importante falar, né? Porque é muito comum, né? O pessoal que mora na fazendas, enfim, e de subsistência, criação de subsistência. Sim. E às vezes o gado morre, né? E aí a pessoa tenta reaproveitar aquela carcaça, né? E esse reaproveitamento não é ideal porque você não sabe do que o animal morreu. E na pode ser um infecto contagiosa, como uma raiva da vida ou outra doença. E na veterinária a gente tem um problema sério, principalmente nesses locais mais distantes, é quando não tem diagnóstico. Né? Nós temos uma infinidade de doenças neurológicas que tem que ser diagnosticada e a gente não tem. Né? Um animal morre, via de regra, ou são atribuídos a plantas tóxicas ou a acidente ofídico e não se tem o diagnóstico. Né? Então é outro agravante que nós temos nesse sentido. É que a gente comentou no nosso outro programa, então o pessoal também que está aí nos acompanhando na TV e que aproveite para nos acompanhar na Rádio Uninter também. Então nós temos mais de um tipo de programa para levar conhecimento para vocês. E na rádio, em um dos programas, o professor Paulo foi para falar justamente da chamada doença da vaca louca, né? Então, que é justamente uma condição neurológica importante de notificação compulsória e que deveria, né, entrar para os índices, e nessas situações morre lá numa fazenda no interiorzão, numa questão de subsistência em que a pessoa tem meia dúzia de vacas e bois ali só para si e não faz diagnóstico. Perfeito. Bom, professora Ana, a gente tem a
participação. A gente tem uma ouvinte assídua do nosso programa. Queremos mandar um abraço para ela, a Nilza Pereira Castanheira, de 92 anos, que sempre está nos acompanhando, sempre acompanha os programas por dentro da Pós. Nilza, um abraço para você e fique aí com a gente nos acompanhando como sempre. Um grande abraço, espero que esteja gostando dos conteúdos que a gente tem trazido aqui, tenha achado interessante, então, as temáticas que a gente pensa e elabora para trazer para o pessoal. Professor Paulo, mais uma perguntinha aí. O pessoal está em casa e viu que o petzinho dele lá não está legal, né? Quais os principais sintomas aí da raiva? O que a gente pode, a princípio, olhar para o pet e falar assim, cara, vou ter que levar ele para o veterinário porque eu estou achando que esse animal não está legal, pode ser raiva. Primeira coisa que a gente tem que considerar que a raiva ela ainda é considerada uma doença invariavelmente fatal. Tá? Embora tenha alguns relatos na literatura do protocolo de Wisconsin ou protocolo do Recife, em que algumas pessoas se recuperaram no meio veterinário e no meio médico, ela ainda é considerado uma doença fatal, né? Ou seja, se contaminou com raiva, não tem o que fazer, né? A consequência é o óbito. Pets, cães e gatos, eles têm a raiva furiosa, né? Então, o que ele tem? Fotofobia, insensibilidade ao som, agressividade, né? A gente tem um animal que ele é dócil, brinca com criança e começa a atacar. Alterações comportamentais, né, que não era comum, né? E o ciclo dela, né, ele começa com essas alterações até chegar num estado de coma e óbito. Então ele tem um pico furioso, né, e depois vem o coma e o óbito. E animal de grande porte é semelhante? Não, animal de grande porte é a raiva paralítica. O animal começa a ter paralisias em determinadas regiões, né, do corpo. Começa por paralisia traseira, né, da região do períneo, paralisia de cauda, uma característica da raiva em animais de grande porte, né, e vai evoluindo também até... Ele vai ficando apático, deita, coma e óbito também. E se o médico veterinário chega num local, ou com pet, ou com animal de grande porte, e identifica ali clinicamente que pode ser a raiva, faz a eutanásia do animal? Como que se procede? Esse animal ele é observado, né? Normalmente o curso da raiva ele é rápido, não precisa, em torno de 10 dias. É isso que eu ia questionar, quanto tempo, né? Em torno de 10 dias, aparecerem os primeiros sintomas até chegar nesse estado de coma. A raiva, o diagnóstico dela na veterinária, ele é pós-morte. Entendi. Tá? Então o veterinário tem que fazer? Uma vez esse animal veio a óbito, encaminhar, né, normalmente para as secretarias estaduais que fazem esse diagnóstico, é um diagnóstico oficial. Então, só pode ser confirmado pelo governo, né, pelos laboratórios governamentais, LACEN, aqui no caso. Então, são as secretarias estaduais. Aí sim é confirmado, porque quando tem o caso da raiva, uma vez confirmado, o governo precisa tomar medidas para conter o surto naquele local. Então, aí que está um ponto muitíssimo importante para a gente ressaltar com o pessoal que está nos assistindo, a importância dessa ação, né? Como tutor, como alguém que presenciou, ou que sabe, ou que tem conhecimento sobre isso, orientar, mesmo que seja um vizinho, um parente, orientar da importância, né, de fazer esse encaminhamento, né? Entrar em contato com o órgão responsável, informar para que isso entre em registro, porque uma vez que a gente tem um caso de raiva num determinado bairro, ou mais de um começa a aparecer, é dessa forma que a vigilância epidemiológica consegue agir. Sim. Né? Que eles conseguem identificar que tem um problema naquela região e investigar um pouco mais, verificar de onde está vindo isso, a contaminação veio de que forma, né? Está passando de um cão para o outro, está passando do morcego, colônias, né? De morcego. Colônias de morcego, verificar aonde elas estão, o que pode ser feito, né? Para controle.
Então, é muito importante que as pessoas tomem essa atitude, não tenham medo, receio de uma represália ou algo assim. É importantíssimo que você tenha essa aproximação com os órgãos do governo em relação às questões de zoonoses, né? Então, a notificação, ela é muito importante, porque dela é que depende, inclusive, a saúde dos demais, né? Então, lembrando que a gente vive em comunidade, em sociedade, portanto, precisamos cuidar de nós e dos outros. Nós vamos deixar um pouquinho de assunto para a gente conversar no nosso segundo bloco e vamos agora para um intervalinho rápido e já voltamos aqui com vocês. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Tem trabalho. Voltamos para continuar conversando sobre esse assunto tão importante que trouxemos para vocês hoje aqui,
que é a questão da raiva como zoonose na nossa sociedade. E voltando aqui à nossa conversa, retomando os nossos assuntos, gostaríamos então de falar com o professor Paulo, então, como que a gente faz para fazer controle disso? Existe uma forma de controlar? Os animais, vacinação. Tá? Nós temos vacinação tanto para animais de pequeno porte quanto para animais de grande porte. Né? Normalmente a vacinação é anual, faz a vacinação, que é uma das melhores formas de prevenir a raiva nos animais. Então, Muito bem. importante orientar, então, né, de forma adequada aí, os tutores de um modo geral, que é anual, né, professor Paulo? Sim. Então não é vitalício, né? Vacinei uma vez contra a raiva, ad eterno. Não, todo ano o tutor tem que voltar lá, levar o seu animal, fazer uma consulta periódica aí com o médico veterinário para salvaguardar a vida do seu bichinho aí, para não ter problema. Porque igual o professor Paulo falou, pegou raiva, Morreu. não tem o que fazer, né? Então é letal, não tem tratamento, infelizmente vai evoluir para o óbito de qualquer forma. Né? Então isso é importante. Agora nos bastidores a gente estava conversando um pouquinho sobre o morcego, né? Então é muito comum na cidade, nos grandes centros urbanos, a gente encontrar morcegos. Só que é bem importante orientar a população como um todo, que é muito raro a gente encontrar morcego que se alimenta de sangue nessas regiões, né? Sim. Então, no ambiente urbano, é mais comum a gente encontrar os morcegos frugívoros, os morcegos insetívoros, né? Que são morcegos que têm a sua importante, né? Sua função importante no controle ecológico aí da população de insetos e assim sucessivamente. Mas acende um alerta, né? Então, se você está encontrando morcegos com frequência no seu bairro, na sua região, é muito importante que você procure um órgão específico, né? Então, professor Paulo, que lugar que a pessoa, encontrei um morcego, eu não sei se é insetívoro, frugívoro ou se faz, se alimenta de sangue, o que eu faço? Não mexa, é a primeira orientação. Né? A gente não sabe se ele é o Desmodus rotundus, a gente não sabe se um insetívoro, um frugívoro morreu de raiva. Né? Então é um risco de contaminação sério, a gente tem que chamar as autoridades, né? A ADAPAR, o órgão da prefeitura da vigilância epidemiológica, para reconhecer aquele animal e tomar as providências. Né? Porque se for o Desmodus rotundus, o vampiro, né? Essa colônia ela tem que ser eliminada daquela zona urbana. Né? Porque vai transmitir, o primeiro para os animais domésticos e depois para as pessoas. Então, é muito importante também que as pessoas se mantenham alertas, porque, querendo ou não, sem querer, a gente, na verdade, sem querer, nós vamos construindo as nossas cidades e vamos criando ambientes propícios para que eles queiram se abrigar. Então, você tem um sótão na sua casa que você não dá acesso só por um... Tem muita Sim. casa que é assim, né? Tem só forro, uma né? portinhola que você consegue subir para ter forro. acesso ao telhado. E às vezes tem uma janelinha, às vezes tem um buraco no telhado. Nós temos muitas construções que têm recantos, né, em edificações, querem deixar bonito, interessante do ponto de vista arquitetônico e faz uma caverninha sem querer. E ali vão se criando, eles vão ficando, vão se reproduzindo, né? E é importante observar, porque se começa a achar muitas vezes nas redondezas, ou eu achei um morcego, entrou na minha casa, na casa do vizinho entrou outro dia também. Então, fiquem alertas, se conversem, para que vocês possam juntos entrar em contato com o órgão responsável na prefeitura e pedir que seja feita uma verificação no entorno, para encontrar esse local, né? Um outro ponto importante que são animais noturnos. Se a gente vê morcegos durante o dia, Aí tem né, coisa. ele tem algum distúrbio, alguma doença ele tem. Né? Então é mais um agravante. Né? Normalmente a gente vê de noite, né? Agora vê de dia, voando de dia por dentro da casa, mesmo que é um ponto perigoso, porque alguma doença ele tem. E o mais comum nos morcegos é a raiva. E é importante a gente lembrar a população que
esses morcegos, né, no nosso bairro, na nossa região, ele entra para o que a gente chama de fauna sinantrópica, né? Então, ele ainda é um animal silvestre, né? A gente tem que lembrar disso. E, como todo animal silvestre, a gente não pode manipular, né? Então, por mais que entrou dentro da sua casa, às vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Eu vou ter que ligar lá na ADAPAR, vou ter que acionar a vigilância sanitária, para os caras virem aqui, tirar esse morcego da minha casa. Isso eu faço sozinho. Né? Isso mesmo eu vou fazer. Vou jogar um pano em cima dele, um pano em cima, pego, vou lá fora e jogo para cima, ele sai voando. Só que você não sabe, igual o professor Paulo comentou, se esse morcego tem raiva ou não, se ele tem um outro tipo de zoonose que pode ser transmitida para você ou para os seus animais em casa. Então você não sabe como fazer o manejo adequado desse animal, né? Você pode se contaminar, enfim, sofrer uma arranhadura, ou até mesmo uma mordida, enfim. Então você não sabe como proceder. Então o ideal não é fazer isso, não é dar vassourada no animal, tentar espatifar o animal, matar, enfim, assim, sucessivamente, porque depois você não vai saber higienizar o local direito. Então é importante ligar, né, para a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica ou para a ADAPAR, para que eles encaminhem um profissional adequado para a sua residência, para fazer o manejo e a retirada adequada desse morcego ali da região, para evitar contaminação para você, para o seu pet, para a sua família, de um modo geral. E para ele entrar na estatística. Isso mesmo. Que é uma coisa Exatamente. importante. Porque a raiva ela é cíclica, né? Normalmente nós temos picos de casos nos animais a cada 7 anos. Olha que E isso tem uma relação com a população dos morcegos, que atinge um pico populacional máximo a cada 7 anos, e isso influencia na produção de vacina. Né? Então, infelizmente, em algumas épocas, nós não temos vacina disponível para qualquer um. Então, nós temos falta de vacina no mercado. É por isso que é importante notificar para que sejam tomadas medidas para a produção de vacina, para retirar aquela colônia de morcego da zona urbana e por aí vai. E por falar, né, que nós comentamos já que é uma doença invariavelmente fatal, em que nós vamos ter a morte do animalzinho que se contaminar, mas também do ser humano que se contaminar. Então, ela é fatal não só para os animais, mas também para o ser humano. E como que o ser humano, além de todas essas medidas que nós estamos comentando aqui em relação à proteção, né, não manusear o morcego, avisar as autoridades para que se tenham políticas, né, de retirada das colônias, tem vacina para o ser humano também? Como que funciona? No ser humano tem duas situações, né? Profissionais de alto risco, veterinário, trabalhadores de laboratório que manipulam vírus, fazem a vacinação pré-exposição. Ou seja, não precisa entrar em contato com o vírus, ele faz a vacina, ele se vacina e vai fazendo a titulação, ou seja, de tempos em tempos nós dosamos se aquela vacina ainda está eficaz na circulação, temos anticorpos contra a vacina. Né? Então essa é uma situação. Então os veterinários têm que fazer, os tratadores que manipulam PET têm que fazer a pré-exposição. E para a população em geral nós temos a pós-exposição. Né? Não necessariamente vai entrar com a vacina depois que o animal atacou a pessoa. Né? Existe um protocolo do Ministério da Saúde que esse animal tem que ser observado e já, dependendo da gravidade, o local, a profundidade da lesão, da mordedura, né, entra com o soro hiperimune. Né? E depois o soro hiperimune e a vacina. Porque, como a gente já comentou, o morcego vai roer. Né? Quando ele rói e ele insere o vírus, esse vírus precisa migrar para um nervo, para uma placa neuromotora. É neste período que o soro hiperimune vai agir, que a vacinação vai agir. Quando ele atinge um nervo, ele entra no estado que nós chamamos de eclipse viral. Ele se esconde dentro do nervo. Então não tem teste nenhum que possa pegar, não tem nenhuma forma de diagnóstico. Quando que ele vai sair do eclipse viral? Quando ele já tiver danificado o sistema nervoso central. Daí vem toda a manifestação clínica e o óbito. Né? Então, teve acidente com o animal, procura imediatamente, né, os médicos vão seguir esse protocolo do Ministério da Saúde e instituir o protocolo mais adequado, né, de acordo com
com a profundidade da lesão, o local da lesão, a origem do animal, né? Se o animal é conhecido, se o animal é desconhecido, se o animal é silvestre, se o animal é de produção. Tem todo um protocolo que os profissionais da saúde seguem para instituir o tratamento e a vacinação pós-exposição. Sr. Paulo, não sei se é mito, se é verdade, ou se é medo da população de um modo geral, que tem, por exemplo, eu estava andando com meu cachorro na rua e o cachorro mordeu um desconhecido e a pessoa pega o seu cachorro e desaparece, porque ela tem medo da vigilância pegar o cachorro e sacrificar. Isso é real? Isso é real. Como que procede isso? É real, isso? Porque quando a gente é atacado, tem que notificar. Esse animal fica em observação por 10 dias. Né? Só que assim, se ele tem raiva, ele vai morrer de qualquer forma. Entendi. Né? Ele fica não porque vamos eutanasiar esse cão, para monitorar a pessoa. Para definir o protocolo que vai... Isso é padrão. Estou andando na rua, um cachorro me mordeu, eu tenho que fazer essa notificação e automaticamente o cachorro da pessoa vai ficar sob observação. Vai ficar sob observação. E se o cachorro é desconhecido, né? Se é um cachorro errante que não tem dono, aí já entra com um protocolo mais agressivo. Já faz o soro hiperimune, já faz a vacinação, porque eu não sei desse animal. E quando some para vigilância não pegar, também faz esse protocolo mais agressivo, porque uma vez dentro do nervo, não tem mais o que fazer. Essa janela de tempo que nós temos para agir é entre a mordida e a migração viral até o nervo. E isso demora quanto tempo? Depende, tem muita variação, né? Vai de 2 dias até... Depende, enfim. 2 a 10 dias. Nos animais, né, para ter a manifestação clínica, isso é um fato interessante. Né? Por que eles descartam raiva? Né? Porque não veem o ataque do morcego. Mas o ataque do morcego cicatriza em 7, 10 dias. E a migração, o eclipse viral, pode durar até 2 meses. Caramba! Então, não tem mordida de morcego, não é raiva, é outra coisa. É cobra, é planta tóxica. Mas a mordida do morcego cicatrizou. E o vírus está escondido até atingir o sistema nervoso central. Entendi. E por isso que acaba não tendo cura, né? Porque você não consegue acessar o vírus. Se a gente não consegue acessar, o sistema de defesa também ou qualquer tipo de... Não consegue acessar. Porque ele está nessa janela aí, nesse eclipse viral. Nesse eclipse viral. E daí quando manifesta... A destruição do tecido, né? Já é total. E tendo em vista, aqui é outra dúvida, né? Tendo em vista que a gente tem a vacinação profilática para os animais, né? Tanto de produção quanto os animais domésticos, os pets. Se a pessoa, vamos supor, tem um cãozinho que é brabo mesmo, e daí, vamos supor, tem um acidente por um acaso do destino, porque uma criança ou alguém... Um incauto foi lá sem saber, vai pôr a mão e o cachorro morde. Se você tem a carteirinha de vacinação com tudo correto, mostrando que você fez a vacinação no último ano e tudo mais, mesmo assim eles vão recolher e vão deixar... Vai ficar em observação. Em observação. Não necessariamente vai recolher carrocinha. Tá? Se tem origem da procedência, se tem a vacinação, tem tudo isso, ele vai ser monitorado, né? E qualquer... Mudança de comportamento deve ser notificado, mas não é recolhido. Só para deixar bem claro para o pessoal. Para não sumir com o cachorro. Senão daí a gente faz o povo sumir ainda mais com o cachorro, se tiver um acidente qualquer. Isso é importante fazer essa observação. Né? Bom, pessoal, outra questão importante com relação a isso é para os humanos, né? Sempre manter a carteirinha de vacinação atualizada, né? Sempre procurar a unidade básica de saúde, orientar também a população de modo geral, sempre com os seus pets, né? Ter o seu pet assistido por um médico veterinário da sua confiança, né? Com a carteirinha de vacinação sempre em dia, porque se o humano, eu até faço essa comparação, deixa de se vacinar, a chance dele não vacinar o seu pet é bastante grande, né? Então é muito importante que você
tenha esses cuidados, né? Tenha a sua carteirinha de vacinação em dia e tenha a carteirinha de vacinação do seu pet em dia para evitar com que esses problemas aconteçam. E não querendo ser pessimista, né, nem fã de tragédias, infelizmente a gente está sofrendo N mudanças ambientais a nível global, a gente começa a observar isso, vários problemas acontecendo, tanto aqui no nosso país, em alguns estados brasileiros, com relação às mudanças climáticas, alterações, né, a nível global, também relacionadas a mudanças climáticas, e essas mudanças interferem diretamente no comportamento dos animais, o avanço e o crescimento das cidades invadem cada vez mais as florestas, isso nos coloca cada vez mais próximos a animais silvestres e, consecutivamente, a chance de vir doenças novas ou doenças emergentes aí é bastante grande, não é mesmo? Sim. Então, por isso que é muito importante que você mantenha aí o seu animal, o seu pet cuidado, com as vacinas em dia, com as consultas ao médico veterinário em dia, e você também, enquanto ser humano, né? Mantenha sua carteirinha de vacinação em dia e observe qualquer alteração comportamental, qualquer animal diferente que venha chegar no seu quintal. Então, você está acostumado lá com alguns pássaros comuns que chegam no seu quintal, de repente apareceu um pássaro diferente, né? Então, opa, por que esse pássaro diferente está aqui? Aconteceu alguma coisa, né? Essa ave não era para estar aqui, né? Ou esse animal não era para estar circulando por aqui, né? Então, notifique a vigilância. Alguma coisa está acontecendo, porque não é normal esses animais estarem aparecendo com certa frequência. E lembrando a orientação do professor Paulo, né? Não manipule esses animais, principalmente se forem animais silvestres, né? Então, viu lá um morcego, viu um gambá ou viu outro tipo de animal, ligue para os órgãos competentes para eles fazerem a retirada, senão você corre o risco de se machucar, machucar o animal, se contaminar, contaminar sua família, contaminar o seu pet. E, infelizmente, o atraso na notificação pode resultar em óbitos de seres humanos. A gente viu recentemente aí o caso da febre maculosa, né, numa festa que teve em Campinas, em que a demora na notificação veio a óbito algumas pessoas que, se tivesse feito a notificação num tempo hábil, o tratamento, a gente não pode dizer que com certeza iria curar, mas poderia ter surtido um efeito melhor e essas pessoas não teriam morrido, né? Isso se aplica a qualquer doença. E esse é uma coisa que eu ressalto bastante, né? Quando eu vou ministrar aula presencial, eu sempre falo para os alunos, o médico não é adivinha. Se você não conta, nem sempre os seus sinais clínicos, os seus sintomas, a sua clínica é óbvia. Então, qualquer detalhe é importante. Esse caso que o professor lembrou agora é um caso bem importante. Sim. Que a suspeita veio da onde? Quando um daqueles indivíduos falou que tinha sido picado por um carrapato. Porque é uma coisa que não é o primeiro opção. Pensamento, né? O primeiro pensamento clínico não é esse. Tem N outras coisas que podem gerar aquele tipo de sinal ou sintoma. Então, é sempre muito importante, quando você busca um serviço de saúde, para si, ou para o seu pet, ou para o seu animal de produção, que você comente mesmo aquilo que você acha que é uma besteira. Então, eu comprei uma planta nova e coloquei em casa. Né? Porque às vezes, uma intoxicação, o que será que está acontecendo, tal, diarreia, pode ser uma virose, pode ser uma parasitose, pode. E a pessoa não chega para o veterinário e diz, eu comprei uma planta nova. Ou, semana passada achei um morcego na minha casa. Né? Então, esse tipo de informação é muito importante de você dar. Tanto você, humano, para o seu médico, quando você tem alguma sintomatologia e vai buscar atendimento, como também quando você vai levar o seu pet no veterinário. Então, as pequenas coisas, pequenas alterações, coisas pontuais que aconteceram, que são os gatilhos do raciocínio clínico, então, para que ele descubra o que aconteceu. E não ter receio ou medo de notificar. Uma coisa que me assusta muito é ser notificação compulsória. Você é obrigado a notificar uma coisa que é bem para a população. Se a gente notificar, se a gente
tempo de agir, se a vigilância sanitária, se ela tem ferramentas para trabalhar, ela é muito eficiente. Né? Agora a gente tem que obrigar as pessoas a notificarem uma coisa que é problema que é importante para né? elas. Não faz muito sentido. Com certeza. Então não tenha medo de notificar, não tenha receio em notificar. Né? Quanto antes notificarem, melhor, mais eficiente vai ser as estratégias de combate, de controle, na disseminação e por aí vai. E com essa colocação importantíssima do nosso convidado, eu deixo vocês aí para refletirem no seu dia a dia, terem essa consciência da notificação, da observação do seu entorno, da sua vizinhança, orientação. Agora você que já assistiu pode orientar os seus vizinhos, os seus parentes a respeito dessa questão. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, acompanhando o nosso programa de hoje. Espero que tenha sido bem relevante para vocês. Muito obrigada aos meus 2 convidados, meus companheiros de programa de hoje. E até a próxima. Tchau, pessoal.